Mundial News FM. Jornalismo Verdade, com liberdade, sem distorções. Agora você pode ouvir nossa rádio também pelo celular ou tablet com sistema Android. Clique no ícone do Play Store de seu smartphone e procure pelo aplicativo Radiosnet. Instale e ouça nossa rádio em qualquer lugar. Com o Radiosnet, você nos ouve e ainda acessa milhares de rádios online. Instale e ouça nossa rádio em qualquer lugar. Radiosnet, a nova opção para ouvir rádios em celulares e tablets. Balbúrdia, segundas, quartas e sextas, de 8 às 10 da manhã e de 6 às 8 da noite. Com programa inédito toda segunda, de 6 às 8 da noite. Pauline Machado e Reinaldo Veloso. A rádio feita pra você. Jornalismo, música, notícias, variedades e informação. Está entrando no ar em www.mundialnewsfm.com.br. Diálogos sobre animais e meio ambiente. Comunicando Pauline Machado e Reinaldo Veloso. Oferecimento: a Cativa Natureza é a primeira rede de lojas do Brasil a comercializar cosméticos com insumos orgânicos rastreados. Suas linhas de produtos incluem cuidado corporal, facial, shampoos e condicionadores, óleos vegetais 100% orgânicos, óleos essenciais e aromatizadores de ambiente, todos sem testes em animais. Isso porque o objetivo da Cativa Natureza é melhorar a qualidade de vida das pessoas, cuidando da saúde e beleza, preservando o meio ambiente em sua totalidade. Acesse agora a loja online da Cativa no Rio de Janeiro e receba os produtos no conforto da sua casa. Nas compras a partir de R$ 150, o frete é grátis. www.lojacativario.com.br. Cative bons momentos. Cuide-se com os produtos Cativa Natureza. Curso técnico Cefat. Excelência no ensino técnico profissionalizante à distância. O Cefat oferece cursos de normas reguladoras NR10 e NR18. Venha para o Cefat. Acesse www.cursotecnicocefat.ht1.com.br. Pauline Machado e Reinaldo Veloso. Olá, boa tarde, ouvintes de todo o Brasil. Estamos de volta com o programa Diálogos, essa apresentação especial aqui pelo Dia dos Animais, dentro da programação do evento Paz Também para os Animais, agora em rede nacional, pelo Grupo Mundial News de Comunicação, ao vivo para 21 emissoras em todo o Brasil. Muito obrigada pela companhia de vocês agora no período da tarde. A gente vai ficar junto até 15 para as 4, por aí, falando novamente sobre animais, trazendo aqui informações com outros convidados. De manhã a gente teve um grupo aqui falando sobre as ações que fazem, né, tanto na comunidade, a importância da educação, da integração da família, e que envolve as questões dos animais. E agora, à tarde, a gente tem aqui a Marta Espínola. Ela é representante franqueada da Cativa Natureza, aqui no Rio de Janeiro, né? A empresa que patrocina o programa. Muito obrigada pela sua presença, Marta. Muito obrigada, é um prazer poder estar aqui. Agradeço muito essa oportunidade. Que bom, nós que agradecemos, ainda mais num programa desse festivo, né? A gente também conta aqui com a volta da Patrícia Souza, ela é veterinária especialista em bem-estar animal. Ela esteve aqui no programa de pré-estreia, né, em julho ainda, e temos a honra de recebê-la novamente aqui nesse programa de festa comemorativo hoje. Obrigada, Patrícia, pela sua presença. Eu que agradeço mais uma vez esse convite e a confiança para falar de um tema tão importante hoje em dia para a gente. Nós que agradecemos. Temos também a presença do Leandro Martelli. Ele é analista de sistemas e sócio fundador da Associação dos Amigos do Abrigo João Rosa, diretor vice-presidente. Muito obrigada, Leandro, pela sua presença aqui no nosso programa.
Eu que agradeço, Pauline, obrigado pela oportunidade, pelo espaço. Imagina. E também conosco a Tamires Tabera, ela é advogada, coordenadora da Subcomissão de Animais de Estimação, da Comissão de Proteção e Defesa dos Animais do OAB aqui do Rio. Ela trabalha junto com o Reinaldo, que daqui a pouco vai estar aqui conosco também. Muito obrigada pela presença, Tamires. Eu que agradeço, Pauline, pelo convite. Espero contribuir um pouco nesse debate de hoje. Com certeza. E você que está nos ouvindo já pode também participar, ligando aqui para a redação pelo 21 2263 4239, 2263 4239, ou pelo WhatsApp, também o DDD 21. O telefone é 967-630650, 967-630650, ou ainda pela página do programa no Facebook. Basta procurar por Programa Diálogos sobre Animais e Meio Ambiente. Bom, Patrícia, vamos começar pelo profissional da medicina veterinária, né? Esse profissional que está no meio, que é fundamental para essa relação de bem-estar entre o homem e os animais, né? Qual é, na sua visão, o papel realmente do médico veterinário nesse aspecto da relação entre os homens e os animais? Então, o veterinário, hoje a gente fala que ele tem uma extrema importância na relação entre o homem e o animal, né? Ele que cuida não só dos animais pets, mas da saúde pública, controle de doenças graves que a gente pode ter, trabalha o bem-estar animal, tem uma ação social grande na sociedade. Às vezes a gente acha que o veterinário só cuida do cãozinho ou do gatinho, mas ele vai muito além disso. Ele pode orientar a questão de doença, às vezes quando você quer ter um animalzinho, qual animal melhor que você pode ter, até para, às vezes, depois no futuro, a pessoa não pensar em doar, se arrepender. Isso tudo, se às vezes, conversando antes com o veterinário, você consegue já ter uma boa visão, uma ampla visão de como cuidar melhor do seu animal, como tratar esse animal, né? Porque hoje em dia a gente tem uma tendência muito grande, às vezes até de humanizar, acha que o excesso da humanização faz bem. A gente tem que lembrar que o amor é uma coisa, a humanização do cão é outra, do gato é outra. Isso é extremamente prejudicial ao bem-estar dele. A gente tem que lembrar que a gente não pode deixar que um animal ele deixe de ser aquele animal, né? A gente tem que tratar com maior amor e carinho. Pode dormir na sua cama, você pode beijar, não tem problema. Mas não esquecer que ele tem comportamentos específicos da sua espécie. Assim como nós, né? Assim como nós. E, às vezes, essa humanização excessiva que o homem está dando tem reflexos muito graves no comportamento desse animal e causa um bem-estar. A gente tem que lembrar que as liberdades, a gente tem 5 liberdades muito importantes hoje dos animais, né? Ele não pode sentir fome nem sede, ele tem que estar livre de dor, livre para expressar seu real comportamento. Ou seja, quando você inibe essa liberdade de expressão do animal, quer dizer, pessoas que querem fazer a cirurgia de cordas vocais, veja bem, é proibido, mas ainda tem gente que pensa, porque o animal late muito, você tem que pensar se isso seria justo. Ou então fazer o corte de unha nos gatos para que ele não arranhe. Mas isso é um comportamento dele. As asas dos pássaros. Então, a gente tem que pensar muito bem com relação a isso, porque muitas vezes a gente tem comportamentos que, a princípio, a gente pensa que seria para o bem, mas que afetam diretamente o comportamento desse animal. Ele deixa de conseguir expressar a sua condição de liberdade, a sua comunicação, a sua socialização, aquela pessoa que tranca o animal, sai para o trabalho 6 da manhã, volta 11 da noite, aquele cachorrinho, coitado, que fica o dia inteiro sozinho. Mas ele não está preso em casa, ele só está em casa, mas está preso, porque ele, além de estar sozinho, ele não tem como ir à rua. É um cárcere privado, né? Você põe o animal em cárcere privado, onde ele não tem condição de expressar nada, né? Então, a gente tem grandes problemas. Eu costumo brincar, entre aspas, né, que a consulta do veterinário vai começar antes da pessoa querer comprar ou adotar um animal. Você tem que conhecer o perfil do animal e para poder decidir qual animal, qual adoção. Se você vai achar que um animal idoso, às vezes, para aquele perfil de pessoa, fazer uma adoção de um animal idoso vai ser muito melhor do que, às vezes, a pessoa pegar um filhote, né? Que tem um comportamento mais agitado, destrói tudo. Às vezes, aquele cãozinho idoso, como a gente tem vários em abrigos aí, o abrigo João Rosa, com certeza deve ter aí, no mínimo, uma centena, né, de cães idosos esperando por um lar. Mas, às vezes, para o seu perfil, adotar um cão idoso é muito melhor. Já são mais calmos, não destroem, não tem aquele comportamento de morder. Então, você tem uma socialização melhor para você. Ou então, assim, a pessoa é um casal de idosos, quer presentear,
escolha um animal mais calmo. Não vai dar um casal de labrador para um casal de pessoas idosas. Então, às vezes, essa questão da conversa antes de adotar ou ter um animal vai facilitar com que esse animal viva melhor e tenha um melhor bem-estar do que, às vezes, você, por impulso, acha a raça tal bonitinha, é fofinha, é legal. Aí é o que mais acontece. Chega pra gente, nossa, doutora, mas ele destruiu a minha casa inteira, eu não tenho como ficar com esse animal. Quantos anos ele tem? Tem 2. Aí o que faz? Quando não dá, vai para a porta de um abrigo de madrugada, amarra a cordinha e sai correndo, né? E acha que a consciência está tranquila, porque não, mas eu botei um abrigo, eu não joguei na rua, né? Como se no abrigo, a condição, por mais que o abrigo seja bom, né, a gente sabe que a condição de um abrigo não é igual de um lar, que o animal tem um dono, um cuidador, um protetor, né? É um animal que vai ficar, muitas vezes, à mercê desse abrigo, assustado, com medo. Então, por isso que a gente tem que evitar, a gente deveria consultar o veterinário antes de adquirir um animal, para evitar essas surpresas que muitas vezes uma determinada raça pode ter, uma determinada patologia, alguma coisa mais específica. E o papel do veterinário, acho que o Leandro pode falar bem também, a importância dele para os abrigos, né? Vocês têm, a gente já teve aqui a presença do Luiz Otávio, e eu queria ouvir de vocês a importância do médico veterinário para os abrigos também, porque não adianta só a gente acolher, a gente precisa cuidar deles também, né? Como é que é essa relação lá no João Rosa? O médico veterinário é pedra fundamental no nosso trabalho, tá? Até porque na nossa realidade de abrigo, muitos dos animais que chegam até nós chegam debilitados, chegam muitas vezes doentes, realmente com condições bem ruins de saúde. Então, o primeiro trabalho que a gente faz quando acolhe um animal é exatamente iniciar uma bateria de exames com hemograma, passar por uma consulta veterinária. Então, o Luiz Otávio é o veterinário hoje do abrigo, que realiza um trabalho excepcional conosco. E aí, então, para começar a trilhar o caminho da recuperação, para então estar apto para adoção. Tá? E mesmo depois da adoção, a gente sabe que existem eventos, desde situações simples, como uma picada de abelha, que até assusta pelo inchaço e tudo mais, mas até situações mais graves de doença e até mesmo a orientação em relação a vacinas e tudo mais. Então, o veterinário está presente o tempo todo. E no nosso dia a dia do abrigo, a gente tem o Luiz Otávio, e também temos uma clínica veterinária, que é a nossa parceira, a quem nós recorremos nas situações de maior emergência. Entendi. Quando o atendimento clínico só não baixa, né? Quando precisa de algum atendimento mais complexo ou que perdure por um tempo maior. Sim, os casos é onde a gente realiza internações e consultas emergenciais. O Luiz Otávio ele não está o tempo todo no abrigo, ele tem uma periodicidade regular, mas não é a presença constante durante a semana. Então, nos dias onde ele não está disponível, a gente recorre a essa clínica, que é quem nos ajuda. Então, tem uma equipe de veterinários à disposição, né? Eles são 24 horas, e o seu dono, Daniel, ele nos dá muito apoio. Então, não tem como ter um abrigo sem ter a presença de um veterinário, né? Inimaginável. Até a gente conhece histórias de protetoras, acumuladores, que realmente não contam com o mínimo de uma presença veterinária, e as situações são realmente alarmantes. Eu já participei de uma visita de uma veterinária do exterior que foi conhecer o abrigo. Ela estava em congresso aqui no Brasil, aproveitou para conhecer o abrigo. Visitamos uma protetora e, à medida que caminhávamos, ela olhava, ela apontava, fazendo comentários de doenças, e a pessoa não tinha noção. E muitos animais muito doentes. A situação era realmente preocupante. É difícil. Agora, Patrícia, já vou te dar a palavra. Desculpa, Tamires. Porque só para não perder o gancho, a Patrícia falou logo no início que o veterinário, que a gente pensa no veterinário cuidando só do cachorro, do gato. No processo da cativa, de desenvolver os trabalhos, os cosméticos, sem testes em animais, teve a presença de um veterinário? Olha, na verdade, não só os produtos, né? Nossos produtos, a gente não usa insumos de origem animal, como a matéria-prima é que tem essa certificação. Então, a base, né, é pelo menos 70%, 80% vegetal dos produtos, e na formulação, na verdade, não só a gente não usa, mas a própria a certificação é dessa matéria-prima. Então, assim, a gente, a ideia da marca, né, o conceito desde o início,
claro, de serem produtos orgânicos, então é eminentemente a matéria-prima vegetal, né? E de não usar insumos, né, diretamente de animais ou relacionados, quer dizer, essa foi a proposta. Então a gente nem, na verdade, a dona, na verdade, né, da marca, quando ela a proposta era exatamente não usar e não só não fazer testes em animais. Isso era uma coisa, claro, que era o principal, né, porque a ideia da marca é um conceito de, quer dizer, fabricar cosméticos livres de substâncias agressoras à saúde, ao meio ambiente. E, então, quer dizer, claro, não tinha nada a ver e a gente não tinha nenhuma coerência, mesmo sendo cosméticos, inclusive até a gente já começou com alguns itens de maquiagem, né, a partir da premissa de que não haveria testes de animais, que os testes são todos feitos in vitro, né? Ótimo. E aí, claro, que demora mais tempo, etc. e tal, e aí depois passa até por uma testagem, e aí com o decorrer do tempo, na verdade, com o desenvolvimento da marca, existem até clientes nossos que já conhecem os produtos e até se disponibilizam, na verdade, de acordo com a perspectiva que a gente tem de novas linhas e de novos produtos, de até, né, quando a gente está numa segunda fase de testes, de usar, até de começar a usar, né, de acordo com a indicação. Então, assim, não só não fazer testes, mas a ideia desde o início era a base da matéria-prima, eminentemente vegetal e com essa origem orgânica certificada, que esse é o grande diferencial, na verdade, né, dos nossos produtos. Então a gente nem pensou, na verdade, nisso, né? Porque a nossa prioridade já começaram com a proposta diferente, exatamente, entendi. Tanto para o meio ambiente quanto também para a saúde animal, né? Pensando nisso. Sim, a gente volta nesse tema depois. Tamires, você queria complementar o que o Leandro falou, né? Na verdade, eu queria complementar o que a doutora Patrícia havia dito, porque ela comentou que muitas pessoas deixam no abrigo como solução para o abandono, amarram no abrigo como se o abrigo tivesse como função ficar com aqueles animais e manterem ali para sempre. E aí eu vou ressaltar, inclusive na nossa palestra de ontem, na UAB, de abertura do evento, que a doutora Maria Ângela, que é bióloga, especialista no assunto, ela ressaltou que a principal função do abrigo, na verdade, é acolher provisoriamente aquele animal, cuidar da saúde dele e reinseri-lo em um novo lar. Ou seja, a passagem pelo abrigo ela tem que ser temporária. Ao contrário do que a maioria das pessoas pensam, coloca no abrigo. Qualquer pessoa que não seja da área animal, por incrível que pareça, quando você encontra um animalzinho na rua, a primeira coisa que a pessoa fala é: tem um abrigo fulano de tal que acolhe os animais. Sendo que ninguém leva em consideração que os abrigos estão superlotados, porque tem muitos animais entrando e não tem saída. Porque é difícil a adoção, é difícil a própria administração. Aí eu falo no doutor Leandro, que ele é responsável pelo abrigo João Rosa. Então, assim, a saída é muito difícil, administrar todos os animais é muito difícil, e as pessoas acham que o abrigo é a solução. Deixar um animalzinho na minha porta, vou colocar no abrigo, que lá é o lugar deles. E não é. O abrigo tem que ser para reinserir o animal numa nova família. Eu acho que a visão da sociedade tem que mudar um pouco nesse sentido. Sem dúvida, né? A gente acha que o abrigo, como você bem falou, é a solução, mas esquece que assim como a nossa casa precisa se manter, precisa pagar luz, água, ter comida, ter gente para limpar e tudo, o abrigo também, ou até mais, porque as pessoas, quem mora ali, não as pessoas, né, mas a quantidade de seres que moram ali são muito maiores, né? Então precisa de todo um apoio. E agora a gente já tem aqui a presença do Reinaldo, que já está aqui conosco no estúdio. Boa tarde, Reinaldo. Boa tarde a todos, uma satisfação grande ter vocês aqui. Tive um pequeno atraso, tive que dar uma voada na OAB lá. Nós vamos ter um grande evento domingo agora e sábado também, então tem correria para lá e para cá. É uma satisfação sempre estar com vocês aqui. E na primeira oportunidade, Leandro, eu queria que você contasse para a gente e para os nossos amigos ouvintes, no momento que a Paulina aqui julgar conveniente, a história do abrigo João Rosa. É importante porque nós estamos chegando de Brasília semana passada e a gente fez lá um discurso no Congresso, por ocasião da CPI de Maus Tratos, em que eu pedi um esquema tributário, uma maneira de que se viabilizasse que os abrigos recebessem algum recurso. Que o abrigo faz o que o governo não faz. A gente tem a Suípa numa situação macro e tem os outros abrigos numa situação não tão macro, mas numa situação difícil também, com 100, 200 animais. Então nós estamos lutando para que o governo, já que perdoa dívida de time de futebol, de bilhões de reais, para que esse mesmo governo forneça de alguma maneira uma carga tributária, uma situação tributária que possa ajudar de alguma maneira os abrigos. Então eu queria que depois você, no momento oportuno, comentasse alguma coisa da história do João Rosa, como é que o João Rosa está, a dificuldade do abrigo João Rosa, desse abrigo querido de todos nós. A população tem que saber. Pode começar agora.
Fica Bom, à vontade. Beleza. Obrigado. O abrigo nasceu a partir do... quem dá o nome, inclusive, é a associação, né, o seu João. O seu João começou trabalhando num estacionamento, ele tinha um carinho muito grande por animais, pelos cães, começou a acolher os animais no espaço que ele tinha, e isso foi ganhando vulto. As pessoas descobriam que, opa, ali é um lugar onde eu posso deixar um animal. É um lugar seguro, É um né? lugar seguro, alguém vai cuidar dele. Ótimo, aqui está bom, né? Então, depois eu até vou comentar um pouquinho do que ela falou sobre os abandonos, né? E a gente tem N histórias, mas voltando à história do abrigo, então a situação dele chegou num ponto em que ele não tinha mais condição sozinho de manter, então algumas pessoas foram se associando a ele, foram se juntando no intuito de ajudar, e assim que foi, o abrigo começou de uma maneira muito informal, muito provisória, com muita luta. Sem a perspectiva de se tornar um abrigo. Exatamente, era realmente tentando dar alguma condição àqueles muitos animais que ali já estavam, e o próprio seu João também, que também vivia com muita dificuldade. Então, uma das sócias fundadoras, que é a sócia fundadora mais antiga do abrigo hoje, que é a Marilene, ela, através de esforços e contatos, até com a ajuda do próprio pessoal da SUIPA, também com orientação deles, conseguiu hoje o espaço que é o abrigo, onde se localiza o abrigo, que é uma concessão da prefeitura para o abrigo. E a coisa foi evoluindo, né? Na era das mídias sociais, a gente batalhou muito nesse espaço, então hoje a gente tem uma presença virtual bem forte. Hoje a gente está praticamente 50 mil curtidas no Facebook, o que nos permite ter um público razoável, tá? E dos últimos anos é que a gente viveu a maior mudança, né? A gente teve o falecimento do senhor João por câncer, e há um pouco mais de um ano nós conseguimos finalmente constituir a ONG de maneira formal, e o que nos traz muitas vantagens e também nos permite apresentar todas as contas e todo o trabalho do abrigo de uma forma muito mais transparente. Agora, você falou aí um dado bem interessante. Vocês têm na página do Face só, só na página do Face, mais de 50 mil curtidas? A gente tem quase 50 mil. Quase 50 mil. Mas, de qualquer maneira, é um número muito alto, assim, muito significativo. É significativo. E essas curtidas trazem algum resultado prático para os animais que vivem no abrigo, para o abrigo de modo geral? Ou fica só nas redes sociais? Sai dali para a realidade ou ficam só ali curtindo, interagindo na internet? Olha, como a gente não tem, como o doutor Reinaldo comentou, né, a gente não tem nenhum amparo financeiro de nenhuma esfera pública, né, nós vivemos então exclusivamente de doações. Basicamente, a receita hoje do abrigo se resume a doações e vendas da nossa pequena lojinha temática. O abrigo tem CNPJ? Tem CNPJ, tem. Nós somos uma associação sem fins lucrativos. Vocês doação ou vocês têm sócios fixos, aqueles que contribuem direitinho todo mês ou não? Não é formal, né? Os nossos sócios, quem contribui, aí nós temos as campanhas, né? São duas campanhas principais de arrecadação, que é a campanha do apadrinhamento. Então, cada pessoa pode escolher um ou mais afiliados, tá? E com R$30 por mês é a contribuição que é dada, tá? Mas não existe hoje nenhum controle, vamos dizer, rigoroso disso, tá? E tem a campanha da ração, que são R$25 por mês para contribuir com a compra de ração, que assim, gera uma despesa considerável todo mês, né? São quase 200 bocas para serem alimentadas. Sem dúvida. A gente pensando nisso, dentro do Paz também para os Animais, a gente está com uma campanha que é Por Amor ao Próximo, junto com o Colégio Sion, em que os alunos, os profissionais, os professores vão doar ração, vermífugos, material de limpeza, jornais, tudo para a gente doar no dia 14 de outubro. A gente vai fazer um sorteio entre os abrigos participantes. Teve um abrigo que foi ontem, lá na palestra da doutora Mariângela, e vocês também vão participar. A gente já vai incluir vocês, porque vocês estão participando aqui da programação do evento. E a gente também colocou no Facebook. Quem quiser
participar desse sorteio, representantes de abrigos aqui do Rio, e a gente vai fazer esse sorteio para ajudar, porque realmente a gente tem como ajudar. Foi o que a gente falou no programa da parte da manhã. A gente não precisa ter muito para ajudar os animais, né? Às vezes, aquele jornal de domingo que eu já li, eu vou jogar no lixo? Não, guarda, entrega para algum abrigo. Um exemplar já ajuda, né? Porque são muitos animais. E a gente precisa realmente um detergente, uma garrafinha, né, de água sanitária, coisas que a gente precisa no dia a dia no abrigo. Eu já participei, enquanto eu morei em Curitiba, é um abrigo só de gatos, Beco da Esperança. Um grande beijo para Helena, se estiver ouvindo. E é um abrigo só de gatos, e eu ia lá ajudar na limpeza. E aí que a gente vê o quanto é necessário ajuda, o quanto é necessário você realmente se doar, porque às vezes que eu fui lá, eu voltei outra pessoa, assim, tanto positivamente, porque me deu aquela sensação de plenitude, de poder ter ajudado, mas ao mesmo tempo aquela reflexão de, gente, como pode eles viverem, quantos animais são abandonados? Aquilo era um abrigo só. Imagina quantos no Brasil, né? Então isso acaba mexendo com o nosso interior, e a gente vê que a gente não pode ficar parada, né? A gente tem que se associar, fazendo. Só cães. Só cães, Só cães. Né? A gente tem algumas protetoras que lidam com gatos. Então a gente passou até uma situação engraçada recentemente, onde foram abandonados 4 filhotes de gato na porta do abrigo, e a gente não tinha o que fazer. E não vamos descartar também, a gente não vai abandonar também. Então, aí a gente conseguiu contato com uma protetora, e ela estava com uma situação que ela tinha resgatado um cão. Falei, então vamos trocar? Então nós trocamos 4 filhotes de gato por um cão. Nós fizemos uma adoção uma vez lá, um funcionário do meu prédio perdeu um cachorrinho, morreu de repente, e eu liguei para a Débora e resolvemos lá a situação. O rapaz foi lá, adotou o animal. Agora, você quer dar número de conta, essas coisas, para que os nossos ouvintes quiserem colaborar de alguma maneira com esse abrigo querido? Faço, sim. Você tem aí número de conta? Vocês recebem doação também em espécie? Como é que é? Então, nós, respondendo até concretamente a pergunta dela, né, afinal, né, o Facebook tem uma participação real? Tem. Quando nós lançamos campanhas, pedimos ajuda, a gente está sempre passando o Pires na internet, nós temos uma recepção muito boa e muitas vezes conseguimos bastante ajuda. Tá? Então, que bom. Realmente o Facebook hoje é o nosso grande canal. A gente está tentando ainda desenvolver outras mídias. Porque todo mundo fala em Facebook, você ela perguntou, porque às vezes você tem aquele carnaval todo, mas de retorno mínimo, né? Ou não? Não, no nosso caso, felizmente, o retorno bom, né? considerável. Nós conseguimos manter hoje o abrigo a partir das doações. A gente hoje conta com uma dívida de veterinário, até por conta da eventos recentes. A gente está saindo agora também desse período de temperaturas mais baixas. A gente, se pelo menos já fui informado por algum veterinário, a Patrícia pode me corrigir ou confirmar que a gente teve, parece que um surto de sinomose na cidade do Rio. Sim, né? Todo ano tem, né? Todo ano, É a época do ano. Infelizmente, as pessoas ainda não fazem a vacina como devem ser feita. E aquilo que a gente sempre bate aqui, batemos de manhã, batemos toda sexta-feira. Falta de política pública para os animais. Hoje de manhã eu li aqui uma carta, pasmem vocês, do Ministério da Saúde, escrita para a Suípa, pelo o gerente geral de controle de zoonoses do Ministério da Saúde, dizendo que a Suípa, se quiser correr atrás da filantropia, não pode argumentar que trabalha com saúde, tem que argumentar que trabalha com animal. Um absurdo do absurdo. Por isso que o ministro saiu agora, o ministro da Saúde, está trocando lá, porque esse governo é horroroso, né? Nada se entende. Mas então você quer dar o número da conta para os ouvintes que tiverem a ver? Como é que fica isso? Dá o número da conta para a gente ir para o intervalo e depois a gente retoma. Ok, eu vou passar então uma das nossas principais contas. Essa é a conta para os amigos ouvintes que estão ouvindo o Abrigo João Rosa, para quem quiser contribuir com cerca de 200 animais lá? Aproximadamente isso. Vamos lá. Então, a gente tem conta no Banco Itaú, agência 9166, conta corrente 33930, dígito 0. Tá? Também temos no Banco Bradesco, na agência 0958, conta poupança 0010416, dígito 7. A gente tem outra? Tem mais uma. E na Caixa Econômica, que é na agência 4947, na conta corrente 203, dígito 2,
Operação 3. Ok. Todas as contas estão em nome do abrigo da associação. Ótimo. A gente também depois disponibiliza na página do Facebook. Agora a gente vai para o intervalo e voltamos já já. Mundial News FM. Jornalismo Verdade, com liberdade, sem distorções. Agora você pode ouvir nossa rádio também pelo celular ou tablet com sistema Android. Clique no ícone do Play Store de seu smartphone e procure pelo aplicativo Radiosnet. Instale e ouça nossa rádio em qualquer lugar. Com o Radiosnet, você nos ouve e ainda acessa milhares de rádios online. Instale e ouça nossa rádio em qualquer lugar. Radiosnet, a nova opção para ouvir rádios em celulares e tablets. Balbúrdia, segundas, quartas e sextas, de 8 às 10 da manhã e de 6 às 8 da noite. Com programa inédito toda segunda, de 6 às 8 da noite. Pauline Machado, Reinaldo Veloso. Estamos apresentando Diálogos sobre Animais e Meio Ambiente. Comunicando Pauline Machado e Reinaldo Veloso. Oferecimento: a Cativa Natureza é a primeira rede de lojas do Brasil a comercializar cosméticos com insumos orgânicos rastreados. Suas linhas de produtos incluem cuidado corporal, facial, shampoos e condicionadores, óleos vegetais 100% orgânicos, óleos essenciais e aromatizadores de ambiente, todos sem testes em animais. Isso porque o objetivo da Cativa Natureza é melhorar a qualidade de vida das pessoas, cuidando da saúde e beleza, preservando o meio ambiente em sua totalidade. Acesse agora a loja online da Cativa no Rio de Janeiro e receba os produtos no conforto da sua casa. Nas compras a partir de R$ 150, o frete é grátis. www.lojacativario.com.br. Cative bons momentos. Cuide-se com os produtos Cativa Natureza. Curso técnico Cefat. Excelência no ensino técnico profissionalizante à distância. O Cefat oferece cursos de normas reguladoras NR10 e NR18. Venha para o Cefat. Acesse www.cursotecnicocefat.ht1.com.br. Voltamos a apresentar Diálogos sobre Animais e Meio Ambiente. Comunicando Pauline Machado e Reinaldo Veloso. De volta ao programa Diálogos, hoje em caráter extraordinário, agora aqui no período da tarde, na Mundial News FM, para todo o Brasil, para o mundo, né, ao vivo aqui pelo Grupo Mundial News de Comunicação. A gente tem aqui hoje no estúdio a Marta Espínola, que é representante franqueada da Cativa Natureza, aqui do Rio de Janeiro. Ela é patrocinadora aqui do nosso programa. Muito obrigada, Marta. A Patrícia Souza, veterinária especialista, mestre, né, em bem-estar animal. O Leandro Martelli, ele é sócio fundador da Associação dos Amigos do Abrigo João Rosa, é o vice-presidente do abrigo. E a Tamires Tabera, ela é advogada e coordenadora da subcomissão de animais domésticos da CPDA, que é a Comissão de Proteção e Defesa dos Animais aqui da OAB. Falando nisso, Tamires, quais são as ações da comissão e especificamente da sua subcomissão, né, que fala dos animais domésticos? Quais são as ações que estão sendo desenvolvidas? O que a gente tem de resultados, né? E também como vocês atendem a sociedade, como vocês atendem a demanda da sociedade? Boa tarde, Pauline. Na verdade, o nosso trabalho na comissão, ele é muito mais voltado para a área, digamos assim, burocrática. Não envolve, assim, nada de campanha de castração, de adoção. Isso, apesar de fazer no âmbito privado, eu sozinha, na OAB o nosso trabalho é muito mais
formal, que envolve questões mais práticas. Como na minha subcomissão de animais domésticos abrange uma gama bem abrangente. Então, a gente foi a minha subcomissão que ficou à frente do caso da Suípa, que juntamente com o doutor Reinaldo, nós nos reunimos, fazemos reuniões, a gente analisa documentos, demos entrada lá para o reconhecimento do título de utilidade pública da Suípa, que foi reconhecido. E o nosso próximo ponto, na verdade, vai ser a questão das charretes em Paquetá, que, né, o doutor Renato pode até falar isso. A gente está querendo acabar com o uso de cavalos lá, porque o maus tratos lá é terrível com aqueles animais, e, de repente, propor uma parceria com os carroceiros para que eles também não sejam prejudicados no trabalho deles, uma substituição dos cavalos por outro meio, com o uso de bicicletas. Então, a gente está... nesse momento, a gente está trabalhando em cima disso, numa alternativa para aqueles cavalos, porque como a OAB, a comissão em si, os membros são poucos, nós somos poucas pessoas para poder ver cada assunto. Então, a gente vê uma coisa de cada vez. Então, é um ponto de cada vez que a gente vai vendo e vai traçando metas, e assim que a gente vai resolvendo, a gente passa para um próximo tópico. Deixa só me permite completar, que a gente tem lá na OAB também, dentre as diversas subcomissões que a gente tem, nós temos a subcomissão de eventos. Nós temos a comissão de animais domésticos, que a doutora Tamires Tabela coordena muito bem. Temos a comissão de animais silvestres, a subcomissão de animais marinhos, nós temos lá biólogos que mergulham com tubarão, inclusive. Temos a subcomissão de acompanhamento processual e a subcomissão de eventos. A subcomissão de eventos vem em parceria com várias outras ONGs, fazendo diversos tipos de programa pelos animais. Por exemplo, domingo agora, vamos estar lá na rádio, lá na Borges de Medeiros, na igreja São José, né, naquela igreja de Vido da Lagoa, junto com o Abrigo João Rosa, junto com Quatro Patinhas, junto com São Sebastião, promovendo uma parceria com a Arquidiocese de 11 da manhã até 3 da tarde, adoção, programa de vacinação. A CEPDA vai estar com a gente lá anotando para programar a castração, palestra de veterinários, palestra do nosso pessoal do AB, coordenado pela nossa subcomissão de eventos, porque a gente achou por bem que esses eventos englobam uma logística que foge um pouco do caminho propriamente de animal doméstico. Então, nós temos essa nossa subcomissão de eventos que vem trabalhando bem. Nós já fizemos aí pelo menos uns 9 eventos de campanha de adoção e palestras ao longo desse ano todo. E o resultado tem sido muito positivo. E vamos estar lá junto com o João Rosa. Lembrando que domingo, das 9 ao meio-dia, tem a caminhada de encerramento do evento Paz Também para os Animais, na praia de Copacabana. De 9 às 10 horas, a gente vai estar concentrado ali em frente ao Copacabana Palace. Quem quiser a camisa do evento, é só entrar no site da Revista de Estimação, www.revistadeestimação.com.br. Pode adquirir por lá e levar o e-mail da compra para retirar lá na hora, até às 10 horas. Ou quem quiser pode comprar lá no evento, se ainda tiver camisas. E se não quiser ir com a camisa, não puder contribuir, a gente pede para que vá com uma camisa branca, porque a gente vai caminhar pela paz também para os animais, né? Não adianta a gente trabalhar em prol só dos seres humanos se a gente vive em contato com a flora e a fauna também. Então, a gente tem que pensar em ações para preservá-los também. E, falando nisso, a Patrícia comentou aqui com a gente um fato que é também muito corriqueiro, né? Das pessoas que começam, a gente falou disso um pouquinho no programa da manhã, e a gente sempre fala também durante todos os programas daqui. Foi também tema, é tão importante que foi também tema ontem lá da palestra da doutora Mariângela, na abertura do evento do Paz Também para os Animais, a questão das pessoas que começam a pegar animais na rua e não tem uma estrutura para isso, como teve a boa sorte do senhor João Rosa, e acabam muitas vezes ou acumulando ou até não entendem que estão acumulando, né, animais e passam a não mais proporcionar bem-estar a esses animais, né? Patrícia, você queria falar sobre isso? Pode falar. Sim. Então, é exatamente o que eu falo. A gente tem que saber diferenciar muito bem entre proteção e o acúmulo. E isso é uma linha muito tênue, que às vezes a pessoa começa com a proteção, e gato principalmente, né, que em geral a gente não tem só um gato, né? Gato a gente começa, e quando a pessoa percebe, ela está literalmente, entre aspas, afundada numa casa que teoricamente tem 30 metros quadrados, tem mais de 100 animais.
E aí, isso entra no quesito de maus tratos. Por mais que a pessoa, assim, ela não enxerga aquilo como maus tratos. Ela não entende. Porque ela tirou da rua. Ela tirou da rua, exatamente. Mas essa pessoa, ela precisa de ajuda. E quando eu digo ajuda, é ajuda mesmo, ajuda médica. Nos Estados Unidos, os acumuladores, eles recebem uma ajuda do governo, né? O governo vai lá com assistência social, com advogado, com veterinário, com médico, faz a contabilidade de quantos animais tem nessa casa, e ele recebe uma advertência, em primeiro lugar, que se não melhorar a condição da situação desses animais, ele vai ser autuado como maus tratos animais. Tá? Ou seja, porque aquilo ali deixou de ser realmente um bem-estar. Eu já fui em abrigo, obviamente não vou citar o nome, famoso, de renome, que quando eu cheguei na casa da pessoa, eu fiquei assim, gente, eu saio correndo agora, o que eu faço? Onde a pessoa tinha em torno, eu contei rápido, tá? Porque ela já perdeu a conta, a pessoa. Uns 200 gatos no apartamento, onde ela já tinha, no mínimo, 4 processos, porque, é óbvio, ninguém aguenta uma casa com 200 gatos, gente. Não tem como. Assim, os vizinhos não suportam o cheiro. E ela botava os gatos para viver dentro de caixa de transporte. Sim. Cada caixa tinha em torno de 3 a 4 gatos. Nossa. Eu perguntava, esses gatos saem? Ela, não tem como eles passearem. Ou seja, os gatos eram confinados dentro de uma caixa de transporte de 3 a 4 gatos, sem comida e sem água. Aí eu falei, mas não tem água? Se põe água, eles derrubam e fazem lama. Ué, mas... Aí eu, peraí, gente, calma. Aí eu falei assim, mas eu ponho 2 vezes ao dia água. Eu, como? Você põe água de manhã e à tarde? Imagina já verão, dezembro, janeiro, meio-dia. Aí ela tem um número de óbitos nessa casa muito grande. Mais da metade dos gatos que eu olhava tinha rinotraqueite, tinha sinais clássicos de doença, subnutrição. Mas na cabeça dela, ele na rua estaria muito pior que na casa dela. E às vezes até que não. Às vezes na rua o animal teria, pelo menos tem chance de ser adotado por alguém ou alguma coisa. Naquela situação ele não tem. E aí a pessoa começa a acumular. E isso é além de você estar trabalhando com uma saúde pública, que isso é altamente risco, não só para a saúde dos animais, mas como para a saúde dela e das meninas que trabalhavam com ela, entre zoonose e doenças, porque ela mantinha gato com esporotricose, gatos com doenças virais como FIV, FeLV, que são leucemia e AIDS felina, rinotraqueite, gatos saudáveis com gatos não saudáveis. Então, isso deixa de ser proteção. Claro. Isso deixa de ser bem-estar animal. Muitas vezes o vizinho fala assim, mas ela cuida. Aí, em vez de tentar ajudar a diminuir o número, não, faz o quê? Leva a caixa de gato com mais um monte de gatinho completamente saudável. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque, às vezes, as pessoas precisam de ajuda mesmo, tratamento psiquiátrico. E, assim, hoje os estudos mostram que o acúmulo de animais é o pior acúmulo para ser tratado. Pior do que lixo, livro, quinquilharia. Pior no sentido da pessoa, da resistência. Porque envolve vida, né? Então, nos Estados Unidos, essa pessoa ela perde o direito de ter animais, a sociedade vem um abrigo lá, uma ONG, recolhe os animais dela, só que ele também não sai recolhendo de uma vez, né? Eles recolhem aos poucos, vão tirando. Ela escolhe 3 a 4 animais, dependendo do caso, para ficar, que são os animais, e eles vão recolhendo outro. Mas essa pessoa ela recebe tratamento, recebe uma assistência. Não é simplesmente assim, igual no Rio. Vai lá, tira o gato, daqui a 6 meses ela vai estar com o mesmo número de gatos ou mais do que o tempo atrás. Você tem que trabalhar com essa pessoa. Exato. É claro que eu não estou acusando essa pessoa de maltratar, como as pessoas que envenenam, mas não deixa de ser maus tratos. Só que na cabeça dela, ela não faz. Mas a gente sabe que se você considerar as 5 liberdades, né, essa pessoa não tem como ter um veterinário, o animal vai ficar doente, ela vai tratar do jeito que ela acha que tem que ser. E essas pessoas muitas vezes vivem em dívidas homéricas porque não dão conta de tantos animais. E assim, às vezes eu ver pessoas que falam assim, eu não tenho mais dinheiro para ração. Mas peraí, você tem 50 animais, como é que você vai... Tipo assim, o animal fica 2, 3 dias sem comer até ela conseguir levantar uma verba de compra de ração. Então, a gente tem que tomar muito cuidado entre o que é a proteção animal e o que é a questão do acumulador. Isso é uma coisa que a gente tem que trabalhar e tem muita importância nisso. Porque, senão, a gente acaba tendo aí um problema de maus tratos do que de proteção animal. Sobre essa questão, Tamires, por exemplo, eu sou vizinha de um acumulador. Eu tenho algum tipo... A comissão ajuda em me orientar em como eu devo agir legalmente para que essa situação não continue, já que está trazendo problemas dentro do condomínio onde eu moro. Isso é uma pergunta que muita gente faz. O que eu faço? Eu já passei por isso no caso contrário. Eu já tive 10 gatos, não, eram 12,
em Fortaleza. Quando eu me mudei para Curitiba, eu levei os 12 e chegaram a fazer abaixo-assinado para eu sair do condomínio. E aí, por boa sorte, eu me mudei, encontrei um outro lugar que ninguém me incomodou com meus gatos, mas eles se foram assim aos poucos ao longo do tempo. Mas é uma pergunta até assim, para quem é o acumulador ou quem tem muitos gatos e passa por essa situação de estão me pressionando para eu sair ou para eu dar aos meus animais. Eu não vou dar. E também, do outro lado, eu moro num prédio que a minha vizinha tem 200 gatos. O que eu faço? Bom, isso até foi tema da nossa palestra de ontem, né, na abertura do evento. Eu queria esclarecer para as pessoas que muita gente que tem muitos animais em casa fala assim, mas eu estou dentro da minha casa, tenho meu direito de propriedade. Não é bem assim. Quando você mora num apartamento, que é o que geralmente acontece, você, na verdade, você tem a sua propriedade exclusiva de dentro da porta do seu apartamento para dentro. Para fora, todas as partes do prédio são divididas com os demais proprietários. É uma copropriedade. Por isso que se denomina condomínio. Então, ressaltando o que eu falei ontem, quanto a passear com o animal dentro do prédio, a sair em determinados horários, isso, em primeiro lugar, deve se analisar a convenção de condomínio, porque é como se fosse, entre aspas, a norma interna do condomínio, porque se entende que é justamente aquela norma que vai regular a vontade daqueles moradores. E claro, o princípio da razoabilidade, você vai analisar cada caso concreto. Às vezes o síndico põe uma imposição, não pode sair depois de tantas horas da noite, mas não tem outra saída. Aí você vai tentar chamar uma assembleia extraordinária, conversar, porque aí nesses casos é razoabilidade, né? Se não estão te impedindo de sexo animal. Pois bem, agora dentro da sua casa, não é que você pode fazer o que você quiser dentro da sua casa. O seu animal, você pode ter o seu animal, inclusive nós temos uma lei do município do Rio de Janeiro, que eu não lembro agora o número de cabeça, mas posso deixar disponível na página do Facebook, que ela torna a cláusula nula, a cláusula condominial que proíbe o proprietário de ter animais. Só que ele pode ter animais desde que não interfira na saúde, no sossego e na higiene dos demais condôminos. Ou seja, acumular 200 gatos dentro de um apartamento, você vai estar interferindo no outro proprietário? Claro que vai. Além de você pôr em risco os animais dos vizinhos, você atrai algumas doenças, você acaba interferindo no cheiro, na saúde do local. Nesse caso, pode sim o condomínio multar, inclusive ser obrigado a ser expulso do prédio, ou então a desfazer dos animais. Porque tem que ter uma razoabilidade. Os animais, para você ter direito de ter seus animais dentro do seu apartamento, você tem que ter um número normal, né, que não seja um acúmulo. Se você tem um apartamento de 35 metros quadrados, você não vai ter 10 gatos. Pessoas que acumulam você tem que manter seus animais vacinados, com vacina em dia. Inclusive, alguns condomínios, a lei inclusive estipula que você tem que ter a cartela de vacinas em dia, você tem que ter seu animal saudável. E se o animal for feroz, o simples fato dele ser feroz, até ressaltando esse ponto, não impede você de ter o animal. Só que você tem que ter alguns cuidados. A partir do momento que você tem um animal que é considerado feroz, você tem que andar com ele na guia mais curta, andar ele com focinheira. E aí, até reiterando o que eu disse na palestra de ontem, a maioria dos julgados no Rio de Janeiro, no caso de ações condominiais cobrando as multas em razão de animal, retirando o condomínio, quer tirar o animal porque o animal é feroz. As decisões de primeira instância que condenaram o proprietário a retirar o animal, que não possibilitaram ao proprietário o direito de produzir a prova de que o animal não é feroz ou é feroz, isso possibilitou, numa segunda instância, numa análise do julgamento, que a decisão fosse anulada, porque se entendeu que, para se entender que o animal é feroz e por isso ele é obrigado a sair do apartamento, tem que se comprovar que ele é feroz. O simples fato de ser um Rottweiler não quer dizer nada. Não quer dizer que ele seja feroz. Precisa de realmente comprovação. E aí inclui testemunhas. Por isso que sempre em primeiro lugar está o bom relacionamento com os vizinhos, tentar conversar numa assembleia em primeiro ponto, né? Só complementando aqui, inclusive orientando os ouvintes, para aqueles que tiverem com um problema do condomínio, se dirigir ao seu veterinário e pedir ao veterinário uma declaração de docilidade do animal, que vai provar que o animal não é raivoso,
e provar que o animal não está infeccionado, não está doente. Então, é uma maneira de se prevenir contra esse tipo de coisa, que inclusive foi matéria ontem da abertura do pasto pelos animais, lá na ordem, nós tratamos desse tema de animais em condomínio. Já existe na jurisprudência, inclusive entendimento no sentido que mesmo que o cachorro lata, ele fica, porque criança também faz barulho e fica, né? Só não pode latir 24 horas por dia. Mas se o cachorro latir 2, 3 horas por dia, já há entendimentos jurisprudenciais de que o animal fica no imóvel. Porque mas também é o bom senso, né? É o bom senso e é também aquela questão de você querer entender as razões pelas quais o cachorro está latindo, além do que a gente entende como normal, né, Patrícia? Tem como a gente identificar isso pela mudança de comportamento do animal? Sim. Existem algumas patologias de comportamento que fazem com que o animal lata excessivamente. Por exemplo, ansiedade de separação. Em geral, isso é muito comum em cães adotados de abrigo, que são animais que muitas vezes tiveram 1 ou 2 abandonos e assim viveram num lar, depois devolve ou abandona. Esses cães, eles têm a sensação de que eles podem ser abandonados de novo. Por isso é uma ansiedade de separação. Então, esses animais, eles têm um comportamento, não é uma regra, gente, assim, todos os meus cães, eu tenho 12 cães, eu tenho 8 cães e 9 gatos, eu sempre perco a conta. Mas a minha mãe eu tenho em casa 2 adotadas velhas e nenhuma tem esse comportamento, idosos. Mas, assim, eles podem vir a ter um comportamento, que eu já tive uma cachorra minha, bem antiga, que teve, e que é o comportamento destrutivo, que ele pode, quando o dono sair, arranhar a porta, uivar, latir, e quando eu digo ele late, às vezes ele late de 8 da manhã às 5 da tarde até o dono chegar sem parar. Mas hoje isso existe terapia, não só mudança de comportamento, como terapia à base de medicação. Então, a gente tem como melhorar isso e até mesmo cessar completamente. É o que eu falo, assim, comportamento animal é uma coisa, apesar de ser muito nova no Brasil, nos Estados Unidos existem hospitais só que lidam com alterações comportamentais. Aí muitas vezes as pessoas não procuram porque acham que não ligam, não tem problema. Mas quando são ameaçadas de sair de um condomínio, ou quando o animal começa a ser agressivo com o próprio dono, a ponto do dono falar assim, doutora, eu não saio da cama porque o meu cachorro não deixa, porque ele fica tentando me morder, aí eles procuram a terapia comportamental. Mas o latido excessivo, agressividade, mudança comportamental, depressão, às vezes quando o animal perde um outro membro da família, isso a gente tem como melhorar. É o que eu digo, a gente sempre tem que dar a chance da pessoa mudar e do animal também. Então, a gente pode fazer terapia, sim. Eu tive casos de pessoas que foram ameaçadas de saírem do condomínio porque o animal uivava, latia desesperadamente e melhorar com a terapia. Entendeu? Então, tem como melhorar, sim. Doutora Patrícia, deixa eu fazer uma pergunta aqui para os nossos ouvintes que estão chegando agora. Doutora Patrícia, veterinária, especialista em bem-estar animal, né? Meu mestrado. No Brasil, segundo dados da Organização Mundial de Saúde, nós temos 30 milhões de animais abandonados. Sim. 20 milhões de cães, 10 milhões de gatos, sem contar morino, equino, caprino, etc. Resumidamente, para os nossos ouvintes, o animal que está acostumado a viver no anseio da família, e esse animal é abandonado. Para os nossos ouvintes aqui, mesmo que isso dramatize, o que o animal sente, doutora? Olha, o animal ele tem sentimentos, vamos deixar isso muito claro. O animal ele tem sentimentos, ele sente medo, ele sente dor, ele sente angústia, ele sente ansiedade. Então, é isso a gente pensar, igual se pensava 10, 15, 20 anos, que animal não sente, animal não tem expressão, isso é surreal. E quem vive com cão sabe muito bem que eles conseguem até ter uma linha de raciocínio. Eles não pensam como a gente, eles não elaboram uma coisa, mas eles têm. Então, a gente sabe que o animal que ele é abandonado, isso o próprio Leandro pode ver nos animais que chegam, são animais extremamente mais deprimidos, são animais que têm a tendência de serem muito mais medrosos, diminuem ingestão de água, com comida. Cão e gato, desculpe, os com dois. Cão e gato? Os dois. O cão tem algum tipo de sentimento quando é abandonado, diferente do gato? Não, assim, Já é o mesmo. Tem estudo disso, não? Ele é o mesmo sentimento. Em geral, os animais, principalmente animal que não está acostumado com rua, isso às vezes quando eu vejo um animal abandonado, me dói, eu falo, putz, eu já sei que não está acostumado à rua. Você pode observar, eles ficam muito mais assustados, eles andam, eles olham, eles fogem das pessoas, eles não sabem, entre aspas, se virar. Entra no meio dos carros, né? O cão que é criado, vivido na rua, cão e gato, vai colher um lixo, vai pegar, eles são mais gordinhos, eles são. Agora, um cão que é, em geral, criado por humano, eles sofrem muito mais e a chance de óbito desses cães que são abandonados depois de terem um lar é muito maior na rua do que os cães, entre aspas, criados na rua
bastante tempo. Tem procedimento que o gato se vira melhor se for abandonado? Não, é história isso? Não, essa é história. Ambos sentem a falta? Ambos sentem. Eles não têm... É igual um passarinho que é criado em cativeiro e solta, e o passarinho que viveu a vida... Eles não têm noção. Eles receberam a comida sempre no potinho, na mesma hora, no mesmo lugar e água. Eles não têm a menor condição de sobrevida. Por isso que, às vezes, uma vez eu passei saindo ali na Brasil, na altura da obra ali, depois de Bom Sucesso... Cara, eu parei o carro, tinha dois cachorros na Brasil desesperados. Eu cheguei a parar o carro para tentar, parei o trânsito, parei o carro, mas eu não consegui porque eles estavam muito assustados. Aí o cara da obra falou assim, cara, um cara acabou de parar o carro e jogou os cachorros pela porta e saiu correndo. E eu realmente não consegui, porque eles saíram fugidos e eu não sabia mais para onde ir. Eu falei, bem, não tem muito o que fazer, não vou correr atrás porque não tem nem material. Você percebe, eles ficam extremamente assustados, acuados. O gato, ele não sabe caçar. Ele não sabe pegar comida, ele não sabe onde procurar comida. Então, a chance desse gato morrer e desse cão morrer é muito maior do que aquele cão que foi criado, nascido e criado na rua. Então, gente, ele não tem a menor condição de sobrevivência na rua. Por isso que, em geral, as pessoas acabam adotando, assim, porque percebem que esse cão é um cão mais assustado. O próprio semblante, é verdade. Estou aqui também, os amigos estão agora com Leandro Martelli, que é vice-presidente do abrigo João Rosa. É verdade, a gente notar na fisionomia dos animais, não só no cão, no gato, aquela cara de triste sofrimento, o semblante de quem foi relegado ao mundo. Como é que é isso para vocês? Boa tarde, doutor Reinaldo. Realmente, é inegável que os animais têm sentimentos, qualquer um que tenha convivido com cães e gatos tem essa clara noção. E nós do abrigo vivemos a realidade do abandono, né? Nós temos algumas situações que a gente se envolve de resgate, que a gente julga que são casos mais críticos e muito abandono. As pessoas conseguem, eventualmente, tanto que você notar na nossa página, no nosso Facebook, a gente não divulga o endereço, exatamente para evitar, tentar mitigar o abandono, mas ainda assim as pessoas conseguem descobrir, conversa com um, conversa com outro, descobre onde é, na calada da noite, aproveita a árvore que tem ali do lado, amarra a cordinha, de manhã a gente brinca que a gente sempre tem uma surpresa, né? E com relação aos animais, ao semblante dos animais, a gente tem um caso bem emblemático de poucos meses atrás, onde nós temos, está para adoção inclusive, está anunciado na nossa página do Facebook, um lindo labrador preto, muito bonito. Desculpe te interromper, quem quiser doar, você já deu a conta, mas quem quiser adotar animal, como é que a pessoa faz? Vai no Face de vocês, pode dar o endereço de lá para a pessoa visitar, ou vocês não abrem para visita? Como é que é a logística para adotar do abrigo João Rosa? A gente abre para visita, mas normalmente a gente prefere que as pessoas nos encontrem nas nossas feiras de adoção. Até porque lá nós estamos com animais para adoção, temos a documentação necessária